o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Deuteronômio 28 diz: se fielmente obedeceres à palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros, os cordeiros dos teus rebanhos, benditos o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Amém, irmão? Você pode sentar. Irmãos, nessa caminhada de 30 anos de evangelho, nós nos deparamos com coisas incríveis. Pessoas dentro das igrejas que falam de Deus, mas quando a verdade de Deus mais excelsa se revela a elas, elas não querem. Elas querem continuar com as suas vidinhas, dizem que querem servir a Deus. Não, eu quero servir a Deus, quero servir, não quer nada. Querem ser servidos por Deus, ser servidos pelo Evangelho, serem servidos pelos conceitos da igreja que eles mesmos criaram. Como, por exemplo, tem pessoas que querem ser pastor. Quer ser pastor porque vê no pastorado um cabide de emprego. Não vê no pastorado uma oportunidade de dar a vida a serviço do Evangelho, mas vê uma forma de ter um salário fixo, uma carteira assinada. Isso é o que eu me deparei abundantemente, em especial nessas denominações chamadas batistas, metodistas e presbiterianas, que o pastor tem todos os seus direitos trabalhistas pago pela igreja, tem casa pago pela... Enfim, o camarada entrou numa bela empresa. Quanto maior a igreja, maior o salário dele, é tudo fundamentado em percentual. Então, não são pessoas dispostas a morrer por evangelho. Por isso, são um bando de palhaço engravatado atrás dos púlpitos. E eu falo isso, meu irmão, e alguns vezes, mas meu irmão, você não pode falar assim do ungido do Senhor. Eu digo, se ele fosse ungido do Senhor, eu tinha que estar morto. Se eu estou de pé, porque ele não é ungido do Senhor. Não estou falando do ungido do Senhor, estou falando de um mercenário, estou falando de um oportunista que viu na igreja a oportunidade de ter a sua carteira assinada e o seu salário garantido. É disso que eu estou falando. Enfim, então a gente se depara com muita coisa, muita gente que parece, mas não é. Poxa, eu conheci tantas pessoas que falavam de Jesus com uma aparente veemência, força e integridade, etc. Quando a verdade chegou na cara deles, eles cuspiram delas as costas. Eram falsos. Aí diz Jesus, pelo fruto você vai detectar a árvore. Enquanto o fruto exigido, não há exigência de fruto, enquanto você vê apenas folhas, coisas frondosas, ali está uma árvore bonita e etc, etc. Mas quando se exige um fruto aparente que provoque a vontade das pessoas em jogar pedra para derrubar, aí nós vamos ver quem é quem. Quando Deus exige, você vai produzir esse fruto aqui, esse fruto vai chamar a atenção de todo mundo, vão querer acabar contigo. Quando a árvore produz esse tipo de fruto, que vai receber as afrontas das pedradas, etc., esse é que mostra verdadeiramente se aquela árvore pertence ao reino de Deus ou não. Então, é muita ilusão, muitas pessoas, não, mas...
isso não é para essa época, isso não se cumpre agora, e tudo vão distorcendo a Escritura, porque não vê as promessas cumpridas em suas vidas, mas não são capazes de se olhar no espelho e dizer, não, se alguma coisa não está se cumprindo, a culpa não é da palavra, a culpa não é desse Deus, a culpa é minha. Só existe um culpado na minha derrota, só um. O culpado na derrota de Adão, muitos diriam, foi Eva. Não, foi ele. Foi ele. Ela não tacou o fruto na boca dele, não obrigou ele a mastigar nem engolir. Ele comeu porque quis. Todo derrotado tem que ter a si mesmo como culpado. Né? E dia a dia você vai encontrando pessoas. Não, irmão, o pastor não entendeu a minha visão. Meu irmão, você não está na igreja para o pastor entender a tua visão. É você que tem que entender a visão do pastor. Não é a ovelha que prega para pastor, é pastor que prega para a ovelha. Pastor não segue a ovelha que segue pastor. Não, mas eu tinha uma visão assim assado e tal, e eu estava no louvor. Meu irmão, você não entra numa igreja para mudar a visão de um ministério. Você entra numa igreja para servir na visão do ministério. Fez qualquer coisa diferente, o pastor tem que chegar e dizer, ei, irmão, isso não. Acabou. Quem manda? Quem é a autoridade? Quem tem a visão ministerial? Né? Ninguém entra aqui nesse lugar, por exemplo, com uma visão ministerial. Se tem visão ministerial, ao revoar, hasta la vista. Pode praticar sua visão ministerial lá fora, porque aqui dentro só cabe espaço para a minha. Aqui dentro é só a minha visão ministerial. Então, muita gente, não, que eu não fui adiante, que eu me desviei. Irmão, 30 anos a gente encontra tanta gente no caminho, e aí começam a contar aquelas desgraças e aquelas derrotas, não porque a minha mulher, não porque o meu filho, não porque o meu pastor, porque tinha um diácono na igreja que não gostava de mim, porque a mulher do pastor não gostava de mim. E falta eu pouco pegar o infeliz, o desgraçado pela gravata e dizer assim, vem cá, e as promessas de Deus, onde ficam? Tu é servo de Deus? Sou, irmão. Tem promessa de Deus? Tenho. Por que elas não se cumprem na tua vida? Se tem promessa de Deus para se cumprir na tua vida, que Deus fraco e fracassado é esse que você serve, que não impediu um homem e uma mulher de que a promessa fosse cumprida na tua vida? Por que ele não baniu esses para que as promessas dele se cumprissem na tua vida? Eu dizia, antes de ser pastor, inclusive encontrei muita gente, eu dizia, irmão, na minha vida ninguém impede a promessa de Deus. Ninguém impede. Deus, quando chama alguém, no tratado dele, se ele tem um projeto com alguém, quem não entender esse projeto, Deus vai direcionando a pessoa por onde ele quiser, até cumprir esse projeto dele. Você acha que os pastores por onde eu passei deixariam eu pregar o que eu prego hoje? Não. Conheci assembleias, os assembleanos quando me viam pregando, não o que eu prego hoje, não o que é restauração, diziam, poxa, vem para cá, irmão Tupirani, que eu te consagro a isso, eu te consagro aquilo. Vai consagrar o diabo e o filho deles, vai consagrar a família deles a esse inferno. Era esse a chave, o cadeado que eles usavam para prender as pessoas. Né? Você vê que o Kaká, aquele jogador de futebol, foi consagrado a pastor, só se for pastor do diabo, porque de Jesus ele nunca foi. A mulher do Kaká foi consagrada a pastora, só se for do prostíbulo mais próximo, só se ela for pastora da casa do Redevô mais próximo, do prostíbulo mais próximo, porque desse Cristo aqui ela nunca foi. Nunca foi nem serva, que dirá pastora. Mas o camarada tinha um dízimo de 1 milhão por mês. Então o desgraçado do Estevão Hernandes, né, consagrou o cara pastor. Para quê? Uma maneira de segurar o cara na igreja e ficar com esse dízimozinho, né? Essa obra aqui, meu irmão, não vive de dízimo. Essa obra aqui vive disso que você acabou de sentir aí. É disso que essa obra aqui vive. Essa obra aqui vive de coisas que o mundo lá fora não conhece. É coisa nossa.
o nosso Deus. É isso. Então, queriam, irmão, vem para cá. Não, que vem para cá? Eu estou orando para Deus direcionar a minha vida. Lá na Batista, chegaram para mim, irmão, faz um seminário para tu ser consagrado a pastor. Porque é a regra daquela desgraça. Eles acham que quem faz seminário vira pastor. Quem faz seminário tem chamado de pastor. Não, irmão, um dia se Deus direcionar, eu vou fazer. Enfim, fui caminhando. Quando eu pregava, tinha lugar que eu pregava uma palavra um pouquinho mais ousada, já vinha alguém, não, tem que pegar um pouco mais leve, né? Porque tem pessoas de idade na igreja, e tem crianças. Eu digo assim, imagina Jesus pregando. Tudo que está na Bíblia é para nós. Não posso escolher o que vou pregar. A pregação não é um script que eu vou lendo. A pregação é um script que Deus vai encaixando aqui, ó. Vai encaixando aqui. Vai encaixando aqui e vai saindo aqui, ó. Quem não gostou, rua. Quem não gostou, vai para sua casa. Não volta no próximo culto, faz qualquer coisa. Mas ninguém vai dizer a essa boca aqui o que dizer. Ninguém vai. A essa não vai, irmão. A essa não vai. O meu negócio, o meu pacto é com o sangue de Jesus. Esse é o meu negócio. Ninguém me diz o que pregar. Né? Ainda há pouco alguém estava me convidando para um evento. Vai celebrar lá o meu casamento, sei lá o que é. Mas não demora não, né? Quanto tempo você vai falar? Imagina, loucura. Eu nem disse que ia. E a pessoa, mas você não vai demorar não, né? Quanto tempo você vai falar? Ímpios, fracassados, derrotados, que nunca souberam o que é Deus, querem dizer quanto tempo um servo de Deus vai fazer uso de uma palavra. E eu nem disse que ia. Que caia fogo do céu e me consuma se eu for. Eu só prego para esse povo. Eu só prego para o reino de Deus. Eu só entro onde a minha igreja é convidada a entrar. E guarda isso, hein, meu irmão? Porque amanhã você vai estar em posições e alguém vai vir para te exaltar. Vem pregar no meu evento. Deus não te chamou para pregar para ímpio, Ele te chamou para pregar para quem Ele quer que você pregue. Deus não te chamou para ficar celebrando eventozinhos por aí, não. Deus te chamou com uma missão específica. Tu vai aonde eu te enviar e você fala o que eu te mandar falar. Eu já conheci uns pastorezinhos de meia tigela, retardado, fracassado, porque era amigo de uns e outros, recebeu convite. Poxa, você celebra o meu casamento, cara? Não, eu celebro. Chegava lá no evento, não tinha ninguém da igreja do cara, e o cara falando ali, blá, 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 celebrando um casamento. Meu irmão, esse negócio de celebrar casamento com estranho, isso é para padre e para pai de santo. Nós temos uma família, e é no meio dessa família que nós celebramos tudo que temos a celebrar. Nós nos envolvemos um com os outros. Pastor tem cheiro de ovelha e ovelha tem cheiro de pastor. Nós nos envolvemos, nós somos um nos laços de Cristo Jesus e do seu sangue. Minha família são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Meus irmãos são os que cultuam o Deus vivo. Meu pai e minha mãe são os que cultuam o Deus vivo. Não tem parte com mais ninguém, meu irmão. Mais ninguém, nem mais nada. É assim que eu sou um vencedor. É assim que eu desafio a todos e Deus se manifesta e diz assim, pode fazer a guerra que você quiser. Eu estou contigo. E acabou. Por isso que eu sou folgado. Por isso que eu sou valente, irmão. Sou ousado. Não interessa se o morro está tomado por traficante, acima do traficante reina o meu Deus. Acima das armas dos traficantes está a espada dos anjos que estão enviados a meu serviço. Quando o traficante pensar em sacar uma arma, a cabeça dele já rolou, meu irmão. É assim que eu vivo, é assim que eu sou e é assim que eu desafio. E quando falo isso, não mando abaixar o som não, hein? Eles passam ali toda hora, você está olhando para cá, não vê, mas eu vejo. Nosso negócio é com Jesus. E muita gente, irmão, não vi promessa,
Não deu para mim, não entenderam a minha visão, o pastor não me compreendeu, a filha do pastor pegou no meu pé, o filho do pastor era metidinho lá na frente, e blá, blá, blá. Eu sempre digo, vem cá, e quer dizer que essas coisas impediram o teu Deus de realizar as promessas dele na tua vida? Então, irmão, troca de Deus, porque esse teu Deus é muito fraco. Esse teu Deus é muito fraco, é um fracote, é um moleque. Que isso, irmão? Um Deus que homens impede o cumprimento da promessa dele na vida dos seus servos, isso não é Deus, isso é um fracote, isso é um panaca. Irmão, todas as promessas da Escritura, todas, eu posso parar contigo de Gênesis a Apocalipse, e eu vou te dizer, está vendo essa? Se cumpriu na minha vida. Está vendo essa? Se cumpriu na minha vida. Está vendo essa? Se cumpriu na minha vida. De Gênesis a Apocalipse, eu tenho tudo quanto Deus prometeu. Mas aqui diz, né? Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo. Lembra da seita dos zelotes? Lá em Israel? Eram os caras mais ferrenhos como guardiões da lei, por isso eram chamados zelotes, pelo zelo que tinham pela lei, tendo o zelo de seguir todos. Não é só o que me satisfaz que eu sigo, é o que não me satisfaz também eu sigo. Eu sou servo, e tem coisas que eu digo, puxa, Jesus, não gostaria de fazer, mas é a vontade do Senhor, então é a minha também. É assim que então, guardar todos os mandamentos do Senhor que neste dia te ordeno, Jeová o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Você pensa que quando eu digo aqui que sou o homem mais exaltado do planeta, você pensa que eu falo isso brincando? Ou para encher linguiça, como se diz na gíria? É assim mesmo, meu irmão. É exatamente assim, porque é assim que o Senhor, meu Deus, tem falado comigo. Então, irmão, todas as promessas de Deus eu tenho visto cumpridas na minha vida. Você tem visto também? Às vezes vem uma virose, vem uma coisa no ar, tal, mas você não cai. Ele tem te curado, ele tem te abençoado, é porque a promessa está se cumprindo. Você tem tido seu pão na mesa? A promessa está se cumprindo, mas tanto quanto mais você for fiel e zeloso pela palavra do Senhor, vai chegar um ponto que você emprestará a muitas nações e de ninguém tomará emprestado. E aqui diz, no decorrer do texto, vai dizer assim, que você não vai ter, baseado nesse versículo, você não vai ter só aquilo do seu dia a dia, mas você vai ter em abundância. Diz que farei fartos os teus celeiros. Celeiro não é um quartinho de 4x4. Celeiro é espaços imensos, significa que você vai ter abundância e mais abundância. E vai poder socorrer a quem quiser, vai poder compartilhar com quem quiser, vai poder emprestar a todo mundo, e quanto mais tu emprestar, nunca vai te fazer falta, porque é o Senhor, o teu Deus, que multiplica o teu cesto e a tua amassadeira. É Ele que multiplica. Diz a Escritura que Ele dá o pão aos seus filhos, aos seus, enquanto dormem. Deus trabalha para aquele que nele espera. Onde está a tua esperança? No teu trabalho? Na tua saúde? O dia que você acordar meio um corpo molenga, uma garganta inflamada, que não puder trabalhar, você vai se desesperar. Puxa, hoje eu não vou poder ganhar o meu dia, isso vai me fazer falta? Nada faz falta quando andamos com Jesus, irmão. Nada faz falta. Nada faz falta. Se Ele te colocar em off uma semana, um mês, nada vai te fazer falta. Quando você sair de lá, verá que tudo está do mesmo jeito que Ele planejou. É Ele quem planeja as nossas vidas. Então, irmão, as promessas de Deus são reais.
Ah, pastor, não tenho visto as promessas de Deus. Então você não tem sido um servo fiel e zeloso, porque uma coisa eu sei, que o Deus dessa palavra não é um mentiroso, não é um fracassado, não é alguém impossibilitado de cumprir a sua promessa. Irmãos, vem aí, Deus até já falou nesse ministério que viriam ondas terríveis sobre a nação, mas que a sua igreja ficaria intacta, ela estaria acima das ondas. Ora, veio coisas aí que arrasou tudo. Arrasou a tua mesa também? Arrasou o teu vestuário também? Falaram tanto de crise aí, eu não vi nada, porque eu ando debaixo da promessa do Deus vivo. E debaixo da promessa desse Deus vivo não tem inflação. A inflação aí no mundo está 7%, baixou agora, chegou a 7% a inflação. Estava vendo as reportagens, isso não é mais divulgado para o povo não ficar alarmado, nem os empresários ficarem aumentando o preço toda hora, não divulgam nem mais isso, mas cada vez que alguém vai lá comprar, sente no bolso, alguma coisa sente no bolso. Tá, alterou o que na tua mesa? Não alterou nada, você continuou comendo as mesmas coisas, continuou comendo a mesma quantidade, continuou com a tua sobremesa, continuou comprando roupa para os teus filhos, o calçado, porque no reino do nosso Deus não tem crise. Mas aí no mundo vem uma onda e o Rio de Janeiro está um caos. A tua casa está um caos? Mas o Rio de Janeiro está. O Rio de Janeiro está um caos. E se você não assiste a alguns repórteres, você não tem ideia de quão grande caos está o Rio de Janeiro. Como se diz aí, o Estado está falido. O Estado está falido. Tão falido que nem no Maracanã, o Maracanã não está funcionando. A que ponto roubaram a nação, esses governantes e prefeitos? Mas essa crise toda alterou o pão da sua mesa? Alterou a sua alegria? Alterou a sua saúde? Não, você está aí, está de pé, dizendo: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. As promessas de Deus não dependem de circunstâncias, exceto da minha própria postura. Aqui diz: se fielmente obedeceres à palavra do Senhor, tendo zelo. Zelo, meu irmão, é uma coisa mais forte que o próprio ciúme. Diz a Bíblia que o ciúme é como a sepultura, duro como a própria morte. Mas o zelo de alguma coisa é aquilo que te faz morrer. Te faz morrer, tu tem zelo, tu é capaz de morrer por aquilo que você tem zelo. E aqui diz: então o Senhor te exaltará sobre todas as nações. Aqui: bendito serás na cidade, bendito no campo, bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros, os cordeiros dos teus rebanhos, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Irmão, isso aqui é Deus falando. Isso aqui é Deus, dá para você entender que é o Deus dos céus e da terra falando contigo. Dá para entender isso? Dá para viver isso? O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos, ou seja, eles vão estar diante de ti. Não tema eles, que é na tua presença que eles vão cair. Não é: Deus, me livra do inimigo, Deus, mantém o inimigo distante de mim. Não, ele só vai cair quando ele chegar na tua presença. Irmão, é para viver isso. Irmão, é para morrer por isso. É para morrer por isso. Talvez quando eu prego aqui, meu irmão, muitos acham que isso é apenas palavras, pois eu suplico a Deus que vocês possam ver um homem colocar uma arma na minha cara, para vocês verem que essa palavra é verdadeira. Esta palavra não voltará vazia, mas cumprirá aquilo que lhe apraz. Há um Deus que te criou, que criou esse mundo, que comanda tudo, e tudo está na palma da sua mão.
Você tem que viver isso. Botar de lado todo o temor, todo o medo, toda a covardia. Você tem que viver isso. É assim que se vê a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ele diz: por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Completamente desbaratinados, desorientados, sem chão. Sabe quem são os inimigos? Os inimigos, meu irmão, é todo aquele que se levantar contra os projetos de Deus na sua vida. Os inimigos são todos aqueles que se levantar contra as bênçãos de Deus na tua vida. Tudo que você imaginar por aí de mal que tem nesse mundo é inimigo. Nada te causará dano algum. Nada. É a promessa. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. Jeová teu Deus te abençoará ricamente na boa terra que te concede. Te abençoará aonde? Ricamente aonde? Na boa terra que te concede. Você está numa terra infrutífera? Você está numa terra que não produz nada? Você envolve as tuas mãos e não vê resultado? É porque não foi o Senhor quem te pôs nessa terra. Você está no lugar errado. Procura a direção de Deus. Procura o caminho de Deus. Procura saber aonde Ele te quer. Você vai aonde Ele te envia, você fala o que Ele te manda, você vive a sua palavra e você vai prosperar. Uma das promessas redundantes da Escritura é de Deus suprir o seu povo. Sai do Egito. Mas e esse deserto agora? Está aí o maná, está aí as codornizas, está aí a água que sai da rocha. Entraram na terra prometida. Eu vou levar vocês para essa terra, sabe por quê? Porque essa terra mana leite e mel. Dessa terra vocês vão cavar o cobre. E com o cobre vocês vão fazer coisas de altíssimo valor. Nessa terra, vocês vão ver, olha aí, o que trouxeram de lá. Trouxeram um cacho de uva. Tiveram para carregar o cacho de uva, eles atravessaram uma madeira no meio do cacho de uva e 2 homens tiveram que botar a madeira sobre os seus ombros para carregar. Irmão, sabe onde está esse cacho de uva? É dentro da tua casa. Vive a palavra. Usa a verga que sustentou o cacho, que é a palavra. Vai sustentar essa prosperidade. Representada no espremer das uvas, no sangue de Cristo, aquele que pisa o lagar, que está na tua vida, que está na tua casa. Você tem que viver isso plenamente. Se você chegar em casa hoje, abrir a geladeira, não tem nada, abrir o armário, não tem nada, irmão, senta à mesa. Senta à mesa. Senta à mesa. Que o Deus que serviu Elias ainda serve o seu povo na terra dos mortais. Você tem que saber viver essa promessa. Anda, está guardando a palavra? Está fiel? Está zeloso? Não está abrindo mão da verdade da palavra? Não está fazendo aliança com quem já cuspiu na cara de Cristo? Como os batistas, os metodistas, os presbiterianos, os assembleanos. Não está andando, como diz a Escritura lá no Salmo. Bem-aventurado que não anda segundo o conselho do ímpio, que são os assembleanos, empurrando o povo para o Congresso Nacional. Isso é conselho de ímpio. Botando ímpio em cima do púlpito, político, satanista, safado da maçonaria, colocando em cima do púlpito. Os assembleanos hoje têm conselho de ímpio. Bem-aventurado que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, que são eles, os falsos crentes, e não se assenta na roda dos escarnecedores. E tem gente aqui, meu irmão, que está assim, na plena comunhão com sua família de outras igrejas. É porque não fala a verdade. Se falasse, já tinha rachado. O irmão Rômulo me contou uma experiência que eu senti um impacto violento. Ele falou que ele estava lá pelo sul, lá pela banda dele, e procurando Deus.
E ele tinha uma igreja lá, e ele saía constantemente falando com o pai dele. Esse negócio de político, em cima do púlpito, está errado. E sempre discutia lá dentro da igreja, com alguns irmãos, falando, não, esse negócio de político. E alguns diziam, não, mas a igreja precisa do político, para que eles façam leis que beneficiem a igreja. E ele dizia, não, a igreja não precisa de político. E ele tinha esse confronto. Um dia o pai dele chamou ele, o pai dele que já é falecido, chamou ele e falou assim, vem cá, senta aí. Eu vou te mostrar uma coisa. Tipo assim, tem um maluco lá no Rio de Janeiro, no alto do morro, que ele tem umas ideias assim que nem a tua. Então vou te mostrar alguma coisa aqui sobre ele. Mostra aí, então mostra. Ele falou, não, peraí, não é assim não, peraí. Isso aqui que eu vou te mostrar, isso pode destruir tudo. Isso pode rachar a nossa igreja, isso pode rachar até a nossa família, isso aqui pode acabar com tudo isso que eu vou te mostrar. Aí mostrou para ele, Jesus é o rei. Como que o homem entendeu que aquilo ali rachava com tudo? Quando o Rômulo ouviu a primeira, foi catar na internet, passou dias lá ouvindo mensagem. Aí deu nisso aí, fazer o quê? Aí deu nisso aí, né? Então, meu irmão, deu nisso aí ou não deu nisso aí? A palavra de quinta-feira foi fogo ou não foi fogo? O Rômulo já ouviu todas as mensagens, todos os seminários, mais de 1 e 2 vezes. Tem mensagem que ele já ouviu 20 e 30 vezes. Está pensando que quinta-feira ele veio pregar aqui porque ele é um turista que veio lá do sul conhecer Rio de Janeiro? Deus o trouxe porque Deus está nele. Foi por isso que você ouviu aquilo que você ouviu na quinta-feira. Mas tem gente aqui dentro que já tem 1 ano, 2 anos, sequer ouviu o seminário 1. Aí fazem umas perguntas ridículas lá no grupo, no Zap, em outros lugares mais, porque não são gente preguiçosa, está pensando que evangelho não tem que estudar. Evangelho é livro, se é livro tem que estudar. Já ouviu todas as mensagens, todos os seminários e várias vezes. O que se espera de um homem desse? Se espera que Deus cumpra em sua vida as suas promessas. Não fica zangado não, tá, meu irmão? Mas presta atenção. Quanto tempo você está na igreja? Quantas vezes você já pregou aqui na frente? Chega uma pessoa que veio ontem, pisou aqui na igreja ontem, e já prega, e já entrega a revelação. Ah, Deus olhou para ele, viu que ele era mais bonitinho. Deus olhou para ele, viu que ele era um vaso transbordante, meu irmão. O que eu estou dizendo a respeito dele não é exaltação de homem, é caminho para todos nós. Tem que ser fiel e zeloso, tem que se envolver. Tem que se apaixonar, porque as promessas vão se cumprir. Vão se cumprir, irmão. Vão se cumprir. Todos nós temos lutas, todos nós temos provas, todos nós temos momentos difíceis. Ah, difíceis, irmão. Tem momentos difíceis. Quantas vezes eu cheguei, Jesus me sustenta. Eu estou no limite, eu não vou resistir. Quantas vezes? Estou no limite, Senhor, não vou resistir. Não está dando, meu organismo vai travar. E aí, um belo dia, o Senhor chega no meio daquela turbulência, daquele mar revolto. O Senhor chega e diz assim, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Quantos já ouviram uma promessa dessa? Quantos já ouviram uma palavra dessa? Eu fiquei até impactado, porque era algo que eu nem imaginava que um dia fosse ouvir do Senhor. E você, tem promessas? Quer ouvir coisas? Quer ser recrutado? Quer trabalhar para esse reino? As promessas, irmãos, estão aí. Então, você tem que ser fiel à palavra, tem que ser zeloso à palavra. Né? Diz aqui no verso 9, Yahvé fará de ti seu povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento, se obedeceres aos mandamentos do Senhor o teu Deus e andares nos seus caminhos. Então
Olha onde Deus vai levar o teu testemunho, hein? Então, todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé e terão pavor de ti. Sabe como que eles vão ver que você é protegido por Deus? Que a pistola não te derruba, que o laço do passarinheiro não te pega, que os inimigos não conseguem te fazer preso aos seus dentes, a espada do adversário não consegue te atravessar, eles te cercam, mas eles caem, você está sempre de pé, e Jeová diz, Ele é o meu protegido. Se tu tem uma promessa de ser protegido do Senhor, você não pode ser derrotado, não pode cair, não pode ser abatido. Senão a palavra dele fica envergonhada. Examina a tua vida agora. Tem coisa para acertar? Tem lábios para purificar? Tem mentira para confessar? Faça agora. Porque senão você não verá a promessa cumprida. Mas se você puder olhar, Deus, a tua palavra está na minha vida. E me dá graça que eu quero viver a palavra escrita nas tábuas do meu coração. Se você quer isso, irmão, tu serás protegido do Senhor. Aí diz o Salmo, 1000, hein, cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Isso é tremendo. Mas é tremendo como? Se tu creres, se tu olhar isso e ignorar, peraí, que está dizendo que se eu guardar a palavra, se eu ser fiel, se eu ser zeloso, se eu for zeloso, o Senhor vai me fazer um protegido dele? Que exemplo eu posso ter de alguém que foi protegido do Senhor? José foi um protegido de Deus. Davi foi um protegido de Deus. Moisés foi um protegido de Deus. Josué, Caleb foram protegidos de Deus. Não foi toda a nação que ficou de pé, mas foram alguns protegidos por Deus. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem é você? Você é um protegido de Deus ou você é apenas mais um no meio de uma multidão? Vou te contar uma oração que eu fazia muito a Deus. Eu dizia, Deus, eu não quero ser superior a ninguém. Eu não quero ser maior do que ninguém. Eu não quero nenhuma exaltação. Mas Deus, eu não quero ser apenas mais um no meio da multidão. Não quero. Não quero. Não quero, acabou a história, eu não quero. Ah, tá, então varinha mágica, prim, tu não vai ser mais um no meio da multidão, prim, não. Deus, me ensina o caminho pelo qual eu não seja apenas mais um no meio da multidão. E Deus ensinou um caminho. Deus falou assim, tá vendo aquela estrada linda, florida, sombra, água fresca? Aquela é uma estrada maravilhosa. Está vendo ela? Então, nunca entre por ela. O caminho para não ser mais um no meio da multidão é o caminho de Pedro, é o caminho de Paulo, é o caminho de Tiago, é o caminho de Estevão, é o caminho de João, é o caminho de Jesus Cristo, via dolorosa. Esse é o caminho aonde ninguém se torna mais um no meio da multidão. Alguma coisa está acontecendo aqui. Uma coisa poderosa. Alguma coisa está apertando aqui a minha mente. Alguma coisa eu estou recebendo de Deus. Depois os profetas dirão, se é que Deus quer mostrar, mas eu senti algo tremendo aqui. Por essa palavra que eu te entreguei, que o caminho para não ser mais um no meio da multidão é o caminho da via dolorosa. Quer sombra e água fresca? Tem lá embaixo, na Rua da América, número 54, Igreja Batista da Gamboa. Lá é sombra e água fresca. Lá é a igreja dos familiares.
Aqui, meu irmão, aqui eu olho e não vejo família de ninguém. Aqui eu vejo cada um como um guerreiro, de escudo e espada, pronto para a guerra, pronto para dar a vida na causa. E se por acaso eu não ver alguém assim, eu não considero membro da geração Jesus Cristo. As promessas de Deus são muito gloriosas, irmão. E se você conseguir se tornar um protegido de Deus, mas isso é difícil? Não sei a questão do difícil ou fácil, eu não vou entrar no mérito, mas existe um caminho para você se tornar um protegido de Deus. E esse caminho está descrito no Salmo 119, verso 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É ali. Esse é o caminho glorioso. Então diz, verso 11, o Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos e nas colheitas abundantes da tua terra generosa. Nesta terra que o Eterno, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te, o Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Isso tem se cumprido na tua vida, irmão? Tu empresta, mas tu não vai tomar emprestado. Isso é muita glória, irmão. É muita glória, irmão. Acredita, essa prosperidade de Deus é muita glória. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda. Se obedeceres aos mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que neste dia te ordeno para os guardar e cumprir, sendo assim, estareis sempre por cima e nunca por baixo. Portanto, não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto. Amém, meu irmão? O Senhor te abre o céu, o Senhor te faz prosperar. Irmão, às vezes eu falo algumas coisas aqui que pode escandalizar alguns, pouco me importa, sei lá, se lá fora ou se até aqui dentro, nada me interessa. Me interessa falar o que Deus manda falar. E às vezes eu sou bem crânio e dizer assim, irmão, eu não sou pobre. E eu digo, pobre não tem 2 carros. Pobre não tem a casa que eu tenho. Um pobre não pode chegar no mercado e fazer R$1.500 de compra. Não pode. Um pobre pode fazer isso? Não, um pobre não pode fazer isso. E eu já disse, eu fui pobre, muito pobre, antes de conhecer Jesus e até no meu tempo da prova, eu fui pobre. Depois que Jesus disse assim, vai fundar a minha igreja porque nada te faltará, acabou a pobreza. Foi promessa dele. E aqui diz, o Senhor te fará prosperar. Já viu essas pessoas que ficam, quanto virá a conta da luz esse mês? Quanto virá a conta da água esse mês? Quanto virá? Quando a prosperidade de Deus chegar na tua vida, irmão, tu tá nem aí para quanto virá a conta. Porque quanto quer que ela venha, tu pode pagar e não vai fazer diferença na sua vida. É isso aí. Entendeu, irmão? Você vai usar sem medo. Não vai desperdiçar nem esbanjar, obviamente. Ninguém aqui é doido. Jogar dinheiro fora, nem dar dinheiro para light. Mas essa é a prosperidade de Deus, que Ele te abençoa e tudo que você tiver necessidade de usar, Ele te dá. E até conforto Ele te dá. Conforto, irmão. Ou você acha que Deus quer que você fique sempre no maior sufoco? Não. Você vai caminhando e Deus vai te abençoando, te fazendo prosperar. Esta é, irmão, a realidade. Então,
Essa é a palavra do Senhor, no verso 1. Se fielmente obedeceres à palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os mandamentos que neste dia te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações. Só quero aqui para encerrar dizer, todos. E alguém pode dizer assim, não, pastor, mas eu tenho seguido a Bíblia. Tem seguido a Bíblia? Tem visto todos os resultados? Tá, então tá bom. Não, pastor, eu tenho seguido a Bíblia, mas não tenho visto todos os resultados. É porque você tem confundindo as coisas. Todos os mandamentos não se resume só ao que está na Bíblia. Se resume ao que sai de um púlpito. Também. Né? Não, mas eu tenho a Bíblia. A Bíblia é o suficiente na tua vida? Se a Bíblia é o suficiente na tua vida, o que você veio fazer dentro da igreja? Já falei isso tantas vezes, e algumas pessoas se escandalizam. Que isso, esse pastor? A Bíblia é o suficiente. Então fica trancado dentro do teu quarto lendo Bíblia. Vai lá, vê se isso vai resolver na tua vida. Se não vai resolver, se Deus te dirigiu para uma igreja, é porque ter só a Bíblia não é o bastante para você. Você precisa de um pastor, você precisa de um púlpito, você precisa de ouvir coisas que não estão escritas. Então, quando diz assim, se obedeceres todos os mandamentos, é o escrito e também o extra-bíblico que Deus revela a seu tempo e a cada dispensação. Então, irmão, o Senhor te exaltará, o teu Deus, sobre todas as nações da terra. Você é o cara, você é o príncipe de Deus, você vai estar acima de tudo. Mas se você for fiel e zeloso, certamente tu verás a glória de Deus. Amém, meu irmão? E até aqui nos tem ajudado, Senhor. A paz para toda a congregação. A minha alma estremece diante desse Deus que é santo, que é poderoso. A visão, pastor, que o Espírito de Deus me deu, eu vi o Senhor como uma tocha de fogo e vi esse púlpito também como uma tocha de fogo. E quando o Senhor começou a dedilhar o violão, eu via sair do púlpito uma cachoeira e no meio dessa cachoeira saía espadas misturadas às águas. E vi também, pastor, um mar com água cristalina, bem cristalina mesmo, e havia muitas pessoas dentro desse mar, e vi lá no meio um semelhante ao filho de um homem, que chamava as pessoas, e quando as pessoas se aproximavam dele, ele mandava mergulhar, e quando as pessoas mergulhavam, algumas pessoas saíam limpas, e outras pessoas saíam sujas, e ele disse, aquelas pessoas que estavam com suas vestes limpas, e ele separou. Aquelas pessoas que estavam com suas vestes sujas, ele colocou de lado e disse, vai e reveja os seus conceitos e valores e depois volte. Depois o Espírito de Deus também me mostrou um lugar muito bonito aonde a igreja estava. Até aqui, pastor. Quando o sacerdote disse que tínhamos alguma coisa para confessar, eu via sair do meio da congregação e ser lançado aqui na frente algumas línguas, orelhas e até mesmo cérebros. Serei lançada diante desse púlpito. Louvado seja Deus. Quando o sacerdote falava de você, irmão, Deus me mostrava, irmão, um grande manto branco sendo colocado no seu ombro. E esse manto, irmão, tinha alguns detalhes dourados. Depois eu vi a mesma coroa que eu vi o irmão receber na quinta-feira. Depois eu vi, irmão, ser de pé aqui na frente, e ao seu lado tinha como se fosse um quadro. E você tinha na mão como se fosse uma vara que um mestre usa, irmão. Você estava ensinando. Amém. Eu vi uma terra em grande extensão, como se fosse a terra do Nordeste. O solo estava seco, com rachaduras.
E as plantas, as árvores que tinham nesse lugar, eram árvores secas, algumas já para morrer. E eu vi vários anjos passando por ali. Até pensei que eles iam regar aquilo com água, mas não fizeram nada. E mais para frente Deus me falou que é assim que Ele vê o mundo. Logo depois eu vi uma cachoeira descendo por esse canto. E ela cobria a igreja toda, mas somente nos pés. Eu tive uma visão onde eu vi um grande gigante de pedras. Ele estava como se estivesse parado há muito tempo. De repente, ele começou a se movimentar. O pé dele saiu do lugar e ele começou a andar. Deus me deu uma visão, enquanto o Senhor Elias estava falando. Ele tirou o cérebro do Senhor e botou daquele lado ali. E o Senhor me disse que o cérebro do Senhor não é igual ao de ninguém. Ele modificou o cérebro do Senhor. Ele fez no cérebro do Senhor o que ele fez com Einstein. Por isso ele disse que o Senhor tem esses pensamentos. Por isso que o Senhor tem essa visão do mundo. Deus modificou o seu cérebro. Quando o Senhor lia de prosperidade na palavra, eu tive uma visão de olhos abertos. Esse lugar aqui ficou cheio de peixes. Os peixes cobriam o púlpito, e iam e fechavam, peixes caíam do céu nesse lugar. Eu tive uma visão. Eu vi 9 carvalhos nascendo da terra. Mas eles nasciam muito rápido. E eles subiam. Então viam anjos e arrancavam esses carvalhos. Iam mais anjos na frente como coordenando, e um mais à frente. E eles iam ao mundo plantando esses carvalhos em vários cantos do mundo. E eu vi um carvalho que não foi plantado na terra. Esse carvalho foi plantado numa nuvem. E ele ficava como se plantado em cima daquela nuvem. Enquanto estávamos louvando, nesse louvor final, eu vi o céu se movendo. As nuvens se moviam como em redemoinho. Daqui a pouco as nuvens passavam uma por dentro da outra. Verdadeiramente foi como se o céu fosse mudado nesse momento do louvor. A igreja saiu do chão e ficou nesse céu mudado, em todo momento desse louvor. E enquanto louvávamos, Deus me deu uma visão onde eu via gargantas aqui dentro. Muitas gargantas que roçavam. Hoje, durante o louvor, muita gente deu o seu tudo. E você sabe quem deu o seu tudo. E você sabe que você deu o seu tudo. E assim diz o Senhor: eu mudei a tua garganta. Eu mudei a tua voz. Eu mudei tudo dentro para que você me louve. Amém. Irmão André, tem algo? Não? Deus bendito, Deus eterno, Senhor dos altos céus, Deus que nos amou de tal maneira que jamais o mundo poderá compreender tanto amor. Nós, Senhor, como está escrito, que daremos por todos os benefícios que nos tem feito. Eu tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Santo Deus, faz a mudança que for necessária, meu Senhor. Mas não deixa, meu Senhor, que os ímpios, profanos e apóstatas pisem no teu nome, sem ter uma espada arrancando-lhes a cabeça, Deus. Faça o que for necessário, meu Senhor. Acorrenta, meu Senhor,
com cadeias de bronze, os que têm dito a ti: eis-me aqui, Senhor, a minha vida é tua, não tenho outro objetivo, Deus, se não for te servir. Veja essas orações, Senhor, e acorrenta, Senhor, com cadeias de ouro e o cordão de 3 dobras, ao pé da tua cruz, meu Senhor. Porque o Senhor precisa de obreiros. E se o Senhor não os encontrar aqui, meu Senhor, aonde os achará? Senhor, não deixa que a brasa que acendeste na África se apague. Começa, meu Senhor, a fazer um milagre no cérebro de alguém lá. Ó grande Deus, o teu nome tem que ser glorificado, meu Senhor. Levanta, Senhor, uma liderança lá na África, para que aquele continente conheça o que nunca jamais se ouviu, Deus. E receba, ó Deus, daquilo que ninguém recebeu. Glorifica o teu nome, meu Senhor, naquele lugar. Fortifica os teus servos, a quem o Senhor tem movido, Deus. Movido na palavra, movido na oração, movido na mudança do caráter. Aleluia, Deus! Realiza as tuas obras, meu Senhor, porque não há quem faça obras semelhantes às que tu fazes. Assim nós te glorificamos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor, Deus me mostrava uma régua, estava escrito tempo e espaço de tempo. E no final da régua, o Espírito de Deus me mostrava como uma luneta a igreja, falando: aí vem o noivo, preparai-vos, porque aí vem o noivo. Foi essa a visão que o Espírito de Deus me deu. Aleluia, Deus. Senhor dos altos céus, Deus glorioso, bendito. Ó Deus, que não passe de nós o teu Espírito, e tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Pedimos forças, Deus, para estarmos na palavra, estarmos na oração, estarmos na obra e no serviço. Pedimos força, Deus, para darmos a vida no teu altar, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, como holocausto, Deus, para que o fogo arda continuamente e não se apague jamais. Assim despede o teu povo, meu Senhor, o teu povo que se chama pelo teu nome, em o nome santo do Senhor Jesus. Guerreiros, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia!